Felipe chegou. A barriga tá doendo. Com fome. Fome de comer alguma coisa salgada. Oi, gente. Tudo bem? Recentemente eu abri uma pergunta nas minhas redes sociais que me levou a uma reflexão muito intensa. E eu decidi gravar esse vídeo para poder falar um pouquinho sobre o que eu pensei, sobre a minha opinião a respeito. E basicamente a pergunta não foi exatamente essa, mas foi nessa intenção. Onde está a sua satisfação? Isso me levou a uma reflexão muito profunda sobre onde estava a minha satisfação, poder viver a minha vida, poder me sentir bem, me sentir feliz. Me perguntar também aonde estava a satisfação das pessoas. Especificamente eu perguntei aquelas pessoas se eles só se sentiam satisfeitos quando produziam algo, quando estivessem fazendo algo, ou seja, sendo produtivos. E assim, não para minha surpresa, porque eu já esperava isso, assim, mais de 70%, um pouquinho mais de 70% das pessoas falaram que sim, que só talvez se sentiam satisfeitos quando tinham produzido tudo aquilo que talvez elas queriam ou tinham se planejado. Cara, isso me levou a uma reflexão, como eu falei já, muito intensa de mim mesma. Pensar que e se eu não tivesse, se eu não produzisse, se eu não fizesse tudo o que eu queria fazer, aonde estaria a minha satisfação? Sabe, eu fico muito feliz por muitas coisas acontecerem e nos levarem a nos tornar pessoas melhores, sabe? A ter maturidade, enfim, saber que existem chances, existe um momento que a gente cresce, evolui e amadurece. Mas uma coisa que eu fico muito triste com a internet, que é uma coisa que eu tento sempre trazer trazer para as minhas redes sociais, a tal da comparação, a tal da vida perfeita que não existe, ou melhor, a vida real, que é a que a gente tem que dar valor. E algo muito importante que eu gosto de trazer sobre a comparação é exatamente a insatisfação que a gente tem com a nossa vida real. Porque o que se trata da comparação? O que a gente mais faz? E é esse lado obscuro da internet que eu odeio e que, de alguma forma, como eu assim penso e reflito muito sobre isso, quero trazer aqui para as pessoas que elas reflitam também, que elas possam repensar na maneira que elas lidam com o que é mostrado na internet e a maneira que elas se veem, que elas veem a própria realidade, sabe? É exatamente aí onde eu queria chegar. De que forma eu tenho vivido para que a minha vida, para que eu sinta satisfação na minha vida, mesmo que eu não tenha as mesmas condições das pessoas que eu estou olhando para a tela, para a vida cortada delas, até mesmo porque muitas das vezes não, a gente em todos os momentos posta recortes felizes e bonitos da nossa vida. A gente não posta coisas ruins, mas às vezes a gente precisa de uma dose de realidade, porque o mundo aqui é muito real, muito bonito, é muito fantasioso, as coisas são muito fáceis, mas o mundo aqui fora não é. E o mundo aqui fora a gente tem que lidar com muitas coisas. E isso acaba gerando uma frustração na gente. Isso acaba gerando uma insatisfação de uma vida, talvez, que a gente pense que é incompleta, sendo que não é. Eu gosto muito de pensar que a vida ela é como se fosse um jogo. Recentemente, o meu esposo tá de férias e ele tem jogado alguns jogos e tá chovendo. Ele, se eu não me engano, já zerou uns 3 jogos, 2, 3 jogos, não lembro. E ver ele jogar, ver ele se empenhar nos jogos, ver ele passar as fases. Até mesmo eu e ele tentando platinar um jogo. E vendo ele jogar, se empenhar tanto, comecei a pensar muito a respeito. De que a nossa vida é muito parecida com a de um jogo. Que pra gente poder crescer, pra gente poder evoluir, pra gente poder passar pra próxima fase, a gente precisa querer fazer. A gente precisa, às vezes, mudar, sabe? Repensar. A nossa vida é muito assim. Pra que
eu consiga amadurecer e de fato crescer e evoluir, eu preciso sair daqui pra vir pra cá. Eu preciso às vezes deixar um hábito, um julgamento pra poder vir pra um outro lugar. Eu vou dar um exemplo pra vocês que é algo muito pessoal. Eu sempre fui uma pessoa que sempre quis agradar muitas pessoas e eu sempre me deixava pra trás. Não sei se eu tinha, assim, dificuldade de falar não, mas eu tinha dificuldade de colocar limites. Tinha dificuldade de entender o que me fazia bem e o que não me fazia bem. Chegou um limite de que eu não estava mais bem, até porque eu tava começando a ficar doente por não colocar limites. E foi aí que eu comecei a voltar e repensar e entender que eu precisava colocar limites, eu precisava me reencontrar. Eu precisava encontrar a minha satisfação nas coisas. Eu precisava encontrar quem eu era. Muitas das vezes, quando a gente não define as nossas prioridades, não define os limites que muitas das vezes a gente precisa colocar, a gente se perde. Muitas das vezes acontece. E depois de decidir, eu tomei uma decisão. O que de fato não fizesse sentido pra mim, eu não iria fazer mais, ou eu não iria permitir que fizessem mais comigo, cara, as coisas começaram a melhorar e a mudar. E eu senti que eu comecei a crescer, sabe? A amadurecer. Uma frase que eu levo comigo é que autocuidado também é cuidar dos outros. Uma coisa muito, muito, muito importante pra mim é cuidar de quem eu amo. Que cuidar dos outros é muito importante pra mim. Mas não adianta de nada eu querer cuidar de alguém sendo que eu não cuido nem de mim. Foi muito importante pra mim entender isso, porque foi aí que eu comecei a definir melhor as minhas prioridades. Entender que cuidar da minha saúde mental, minha saúde física é tão importante pros outros quanto tem que ser importante pra mim. Ou vice-versa, é tão importante pra mim quanto cuidar dos outros também. Essa pergunta que eu queria deixar pra vocês. Às vezes, a nossa satisfação não tá no lugar certo. Porque se a gente não produzir, a gente não é feliz, a gente não é satisfeito. E no final disso tudo, a comparação não faz nem mais sentido pra mim. Porque a minha satisfação não tá em ver que eu fui produtiva no final do dia. A minha satisfação tá em saber que eu fui e que eu consegui evoluir. Que eu fui verdadeira. Pude aprender e evoluir hoje. Que amanhã eu vou estar no próximo nível. E hoje eu te convido a refletir junto comigo. Onde está a sua satisfação? Se você gostou desse vídeo, se você conseguiu entender o que eu queria passar, se esse vídeo fez sentido pra você, curte, comenta aqui embaixo pra mim, fez sentido. E compartilha também, compartilha com seus amigos, com as pessoas que você ama. E até mais, gente. Tchau.